No ar, mais um começo de conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. A língua que falamos é viva, é um fenômeno natural que pode absorver as transformações culturais do momento e o sotaque é uma de suas riquezas mais expressivas. Ensinar a língua portuguesa com respeito à norma padrão e explicar e incluir as novidades que surgem com o tempo é necessário. Afinal, como dizem por aí, abre aspas, ela está cada vez mais inculta e nem por isso menos bela. É uma língua vibrante, maleável, promíscua, já que vai de boca em boca, bebendo de todas as fontes, lambendo o que vê pela frente. Fecha aspas. E hoje, para falar de todas essas mudanças e evoluções, convidamos um mestre em letras, linguística e língua portuguesa. Nosso entrevistado desde o começo da conversa é licenciado em letras, português, francês e latim, tem pós-graduação em letras e é ainda licenciado em pedagogia. Na volta do intervalo, a gente vai falar mais um pouco com esse convidado tão especial de hoje, que é o professor José Carlos Bittencourt da Silva. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um começo de conversa, que é produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Super Canal TV. Um programa que também é disponibilizado nas plataformas digitais. O começo de conversa recebe hoje o segundo dos 5 filhos de Nair Bittencourt da Silva e José Félix da Silva. Casado com Mirtes Peixoto, é pai de Adriene, Carlos Eduardo, Ana Paula e avô de João Vitor, Maria Júlia, Ana Clara e Mel. Ele nasceu em Rio Preto, Minas Gerais, e é cidadão honorário de Volta Redonda. Além de vários títulos acadêmicos que citei, isso antes do intervalo, ele também é autor de um livro de memórias de famílias, O Córrego das Almas. Eu estou falando do professor José Carlos Bittencourt da Silva, que eu tenho a honra de receber para essa entrevista online. Professor José Carlos, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Professor Eugênio, mais informal, né? Meu amigo Eugênio, é uma alegria, uma satisfação e acato com muita felicidade este momento em que o objeto da nossa troca de informações chama-se língua portuguesa. Vamos, então, a ela, não é, professor? É isso aí, professor. E antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria registrar aqui, né, que eu e o professor José Carlos, nós ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas já somos amigos de longa data aí através da internet. Assim que começou, né, teve início a pandemia, nós passamos a nos reunir em família online. E a gente se encontra para conversar, para rezar, para trocar ideias. O professor José Carlos, ele é vizinho de um tio meu, foi convidado, então a gente já está aí há mais de 2 anos, né, professor? Nos encontrando aí quase todos os dias. E é bom frisar que, por conta da pandemia, eu consegui finalizar um livro com o apoio do meu amigo professor Eugênio, tá? Apoio de incentivo, né? Sobretudo de muito incentivo e orientações práticas para a edição do livro. Agradeço muito, eu falo que nós temos 2 pontos básicos que nos unem, né? A fé e a literatura. Com certeza. E além disso, aclara a família. Professor... Só há um ponto em que a gente não vai bem, né? Cruzeiro de um lado, Flamengo do outro. Com certeza, é bem complicado, né? Cruzeiro até que não, é Galo e Flamengo. É Galo, e difícil a confusão, né? Aqui, professor, aqui na nossa edição inteira aqui, nós temos só um cruzeirense. Ele chama Sérgio Crespo e ele fica caladinho. Aqui a turma toda é atleticana. Mas nós temos o maior respeito pelo Flamengo. Professor José Carlos, eu queria começar, para começo de conversa, todos nós, se uma coisa que todos nós concordamos é que a língua portuguesa, a língua de uma maneira geral, ela é viva, né? Mas aí, como todo ser vivo, ele também vai se modificando ao longo do tempo. E muitos defendem que, de uma maneira muito particular, a língua portuguesa tem se modificado para pior. Tem gente que fala que a nossa língua está cada vez mais inculta. O senhor concorda com isso? O que o senhor pensa a respeito? Em princípio,
Discordo. Bacana. Contudo, não aceito que se invoque o internetês como a causa mestra de eventuais desvirtudes que têm comparecido, tá, à língua portuguesa, principalmente aqui no Brasil. Mas eu lhe pediria licença para que eu possa fazer um passeio no tempo e trazer aqui a figura de um hindu chamado Panini, ou Panini, que há 1.500 anos antes de Cristo elaborou a primeira gramática conhecida na história humana. E ele construiu uma gramática para a língua sânscrita. E o que aconteceu? Essa língua, essa gramática, viralizou lá naquele Oriente, incluindo a Ásia. Para isso, o imperador Alexandre o Grande, que conquistou aqueles povos da região e contribuiu para que essa gramática tivesse uma importância decisiva para as línguas que depois se tornaram indo-europeias. Óbvio, uma base do hindu, da gramática do Panini, e depois os elementos que foram sendo adicionados historicamente. Entre essas línguas beneficiárias da gramática primitiva do Panini, destacam-se o grego e o latim. Faço essa pontuação porque a língua portuguesa está umbilicalmente também ligada ao latim e ao grego. De certa forma, nós acabamos falando um latim transformado e que chegou por força das transformações ao que nós chamamos hoje língua portuguesa ou lusitana língua, né? Mas há fatos curiosos ao lado dessa influência da gramática sânscrita. Apenas para pontuar um fato assim que diferencia dentro desse ramo indo-europeu um país, não é bem um país, é uma região do norte da Espanha, já na divisa com a França, o país basco, os Países Bascos. Essa região usa um idioma que não apresenta qualquer vinculação morfológica, tá, ou fonológica, nenhuma ligação com qualquer dessas línguas ocidentais que nós hoje praticamos. Bem, eu gostaria de estabelecer como ponto nosso de partida o seguinte: toda língua encerra dois dispositivos interiores. Um se chama arquitetura, lá dentro da língua. O outro se chama estrutura. Ora, arquitetura. Por vezes eu vejo, né, por exemplo, a minha neta parada. Minha neta, o que você está arquitetando? O que você está pensando, né? Então, dentro da língua, nós temos aí, né, um dispositivo que ele está sempre, né, modulando, né, aquilo que vai ser falado pelo usuário da língua. E, em apoio a essa parte, né, de elaboração, né, enfim, que eu falei de arquitetura, nós vamos ter, de outro lado, a realização, a consolidação, que é através de um mecanismo de construção. O arquiteto projetou e agora chega o momento em que os usuários vão transformar aquele projeto, né, na realidade da fala. Vou colocar em prática. Esses mecanismos, eles são
inalienáveis dentro do processo da fala. E é com base nisso que esse questionamento do internetês, a meu ver, não é sólido. Ele não vai ter um alcance destruidor ou maléfico como se poderia imaginar. Professor, deixa eu fazer só um parênteses, por favor. Nós passamos 2 anos de pandemia e com os alunos 2 anos em casa estudando. Já está provado que esses 2 anos foram praticamente perdidos. Eles só não foram perdidos para esses alunos, onde você tinha um professor muito insistente de um lado e um pai ou uma mãe do outro lado pegando na mão do menino, principalmente no ensino médio e fundamental. E esse negócio de o aluno aprender a escrever, por exemplo, escreve VC no lugar de você, TB no lugar de tudo bem, TBM no lugar de também. Quer dizer, isso de uma certa forma, se não torna a língua inculta, pelo menos não empobrece a língua, não? Sim. Eu volto a reforçar que a língua ela é apoiada nesta arquitetura e, em paralelo, numa estrutura que são implícitas, são inatas e que vão funcionar sempre que o falante precisar. Né? Então, eu entendo que essa questão dos alunos que ficaram sem escola, sem convívio, né? Houve, com certeza, né, um momento de um certo, né, apagamento, mas não tem assim maiores consequências. Em relação, o senhor fala, não tem maiores consequências em relação à língua, né? Em relação à língua. Entendi. Quer dizer, o internetês, ele não consegue destruir, desqualificar a língua. Por quê? Porque a língua tem esses 2 pilares, que é a sua arquitetura e a sua estrutura. A língua vai passar por momentos de transformações maiores ou menores em função dos fenômenos sociais, em função de tudo aquilo que a sociedade está vivendo. Né? Mas nós vamos verificar o seguinte, que as estruturas da língua elas são muito, muito profundas mesmo. Tá? Gostaria de citar a história do Chomsky. Chomsky é um engenheiro holandês que, na época da Segunda Guerra, migrou para os Estados Unidos. Ele tinha lá seus esquemas todos matemáticos e foi contratado pela NASA a fim de decodificar, tá, as mensagens dos inimigos e, ao mesmo tempo, codificar as suas mensagens. Quando a guerra terminou, o Chomsky tinha uma gramática elaborada, mas em que ele tem uma tese ousada, a de que todas as línguas, lá na profundidade da própria realidade de língua e da configuração humana, né, ela é a mesma língua para todos. Entendi. Então, ele criou uma gramática chamada gerativa ou transformacional. Eu quero apenas com isso registrar que ocorrências, seja das pessoas, seja dos sistemas de comunicação, eles não deverão ter, assim, um impacto tão contundente em relação à integridade, à estrutura da língua. Da língua, né? Professor, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. O primeiro bloco nosso já passou rapidinho. Nós voltamos para o segundo bloco, mas eu quero voltar nesse assunto, voltar ainda falando, porque quando a gente olha, por exemplo, que o pronome voz desapareceu, ninguém usa ele mais, né? O nós foi substituído por a gente. Falar a gente, tem gente que fala a gente foi, a gente vai. Então, assim, e com pronúncia, inclusive, incorreta do verbo, quer dizer, nós temos 2 línguas, é isso? Temos uma língua que é a língua culta e uma língua que se pode falar, essa língua é aceita? Eu quero que o senhor responda isso depois do intervalo. Você não sai daí, a conversa está sensacional com o professor José Carlos Bittencourt. Já. Muito obrigado. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Começo de Conversa, hoje recebendo o professor mestre
José Carlos Bittencourt, e o assunto é a língua portuguesa. Professor, vamos lá? Onde foi parar o pronome vós, professor? E o que fazer com essa substituição do nós por a gente? Olha, o vós, tá, já morreu e deixou de cair. Se mantém apenas como uma relíquia em oratória forense de outrora e em falas religiosas. Mas, mesmo assim, não se pode dizer que hoje os pregadores de todas e quaisquer, né, religiões estejam usando o pronome vós. Então, o vós, né, foi definitivamente colocado de lado. Né? Agora, eu gostaria de retomar lá no ponto de partida. Eu é definidor da alma do indivíduo, do falante. Então, ninguém toca. Então, tu já foi substituído pelo você. Pelo você. Em algumas regiões do país, eu ouvi, principalmente no Sul, o emprego constante do tu, porém, com a terceira pessoa do singular. Em vez de tu vais, tu chegas, tu vai, tu chega, tu faz em vez de tu fazes, sem a concordância. Tá? Então, o tu definitivamente substituído pelo você. É interessante lembrar que essa história do você, ela é muito bonita. Ela vem lá do português antigo, onde se tinha, lá no tempo dos reis, vossa mercê. Então, tratava o interlocutor como algo muito precioso, como um presente, vossa mercê. E chegamos ao nosso você. Você. Né? Bacana. Mas tu, agora vem o ele. Né? Ele, ela, né? Também não tem lá, assim, muita consistência. Mas o maior desgaste vai realmente aí para, né, o vós, que está praticamente, né, eliminado. É isso? O voz está naquela condição assim, que São Pedro já chamou, ele só está fazendo de surdo, né? Exatamente. Né? E quanto à terceira pessoa do plural, né, eles, elas, né, também é uma situação que é normal. Né? Há um substituto que se possa considerar como uma categoria pronominal, né, concorrente, né, do eles, elas. Né? Eu queria aproveitar, professor, falando em português, nós temos a língua portuguesa que se fala no Brasil, a língua portuguesa que se fala em Portugal. E o que se percebe que a diferença entre essas duas, ela não está só no sotaque, porque, na verdade, o sotaque português é complicado, ele fala muito rápido, é difícil para a gente entender, mas tem também o emprego de muitas palavras que não são comuns na nossa língua e vice-versa, né? Em que momento que teve essa distinção? Olha, na verdade, houve, tá, um distanciamento entre a pronúncia da língua portuguesa no Brasil e a pronúncia da língua portuguesa em Portugal. E a pergunta é, quem mudou? E a resposta é Portugal. É mesmo? A língua portuguesa que os portugueses nos trouxeram, ela ficou isolada, acantonada, né, nos grotões, nos cantos todos do país. Ela não teve contato nem com estrangeiros, nem com pessoas cultas, de um modo geral. Então, esse português que nós falamos hoje é o português lá do 1500. Muito e bem. O português que se transformou foi o de Portugal. Mas o senhor poderia perguntar, mas qual o argumento? Em 1954, na Bahia, realizou-se um congresso internacional focando a pronúncia, tá, a fala da língua portuguesa no Brasil. E surgiu no congresso uma figura que assustou um pouco os participantes do congresso, porque
ele trouxe essa tese de que a língua do Brasil é a língua que se falava lá nos 1500 e a portuguesa que mudou. Para tanto, ele usou um argumento. Podemos pegar o primeiro verso, né, de Os Lusíadas. As armas e os barões assinalados. O que acontece? O português não fala barões, ele fala brões. As armas e os brões assinalados. Então, deveria ser um decassílabo. E passou para ser um verso de 9 versos de um eneassílabo. A partir daí, ele foi estudando mais e mais, fazendo estudo comparativo com Lusíadas e vários outros fatores, e chegou-se à conclusão, e hoje essa tese é aceita, de que a língua portuguesa, no Brasil, mantém as pronúncias e as estruturas que eram vigentes no 1500. A nossa está mais perto da originalidade, né? Sim, da originalidade, isso, né? Lá mesmo das raízes, né? Seria assim, digamos, um português de raiz. É óbvio que com as tecnologias, com, né, toda uma evolução no campo de comunicações de todos os tipos, né, há alguns impactos. Mas, neste momento, né, de uma certa forma, nós falaríamos de um bilinguismo, ainda hoje, entre Portugal e Brasil. Né? Aqui eu trago uma autora portuguesa, muito importante neste momento, pouco conhecida ainda no Brasil, chamada Inês Pedrosa. O livro é O Desamparo. É a terceira obra que ela escreve, dialogando, tá, com os dois idiomas, Brasil e Portugal. Então, é uma leitura muito, muito interessante, porque ela faz realmente um bilinguismo em questão de pronúncia e em toda a parte lexical. Né? Há um léxico, tá, típico lá de Portugal e, por outro lado, um léxico carioca, que ela no Brasil conviveu muito tempo aqui com a língua carioca, né? Viveu no Rio de Janeiro. Professor, o Brasil é um país continental, né? Isso aqui é quase um continente mesmo, vários países, né? E quando você fala em língua portuguesa, se eu pegar, por exemplo, uma frase simples, como, por exemplo, você viu, você vai achar em Minas Gerais, você viu, você vai achar lá no Pernambuco, tu visse, você vai achar lá no Sul, tu viste. Quer dizer, não são várias vertentes de uma mesma língua? Olha, essas variações estão todas ligadas aos padrões culturais e aos valores, tá, de cada região aí do Brasil. Né? Então, elas são assim localizadas. Não se pode dizer que elas impliquem numa mudança estrutural da língua. Mas nós podemos considerar, por exemplo, que o Rio de Janeiro seria a língua portuguesa falada mais perto da língua original portuguesa implantada no Brasil? Sim, existe essa tese. Inclusive, chamam como argumento comprobatório o S chiado do Rio de Janeiro, o nós. Tá? Dizem que isso foi uma herança dos falantes portugueses. E alegam o fato de que a corte, né, se implantou ali no Rio de Janeiro, na Praça 15, e os cariocas foram os herdeiros desse chiado, nós. Bacana. Professor, vamos ter que fazer mais um intervalo. Nós vamos voltar para o nosso terceiro e último bloco e a gente precisa ser ágil porque eu quero tratar com o senhor ainda sobre por que a velocidade da fala ela é mais rápida, a alteração é mais rápida na fala do que na escrita, e eu acredito que seja isso mesmo. Quero falar sobre uma experiência que o senhor teve no Museu da Língua Portuguesa. Sim. E quero falar ainda do livro, desse livro fantástico que o senhor escreveu, que é o Córrego das Almas. Então, nós voltamos com o senhor já e você não sai daí. Estamos aqui com o professor José Carlos Bittencourt, já logo após o intervalo. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco
do Começo Conversa. É você que chegou agora, vai poder acompanhar aí um final de bate-papo sensacional aqui com o professor, mestre, escritor José Carlos Bittencourt, e o nosso assunto é língua portuguesa. Professor, a maneira de se falar uma língua, ela se renova com mais rapidez do que a forma escrita dessa mesma língua? Com certeza, porque a fala é aquela comunicação de berço e é a que traz todos os sentimentos, todas as percepções, né, tradutíveis facilmente pela fala, ao passo que o ato de escrever envolve outras complexidades. Eu até lamento que essa língua no Brasil não seja tão curtida, aproveitada, devido ao grande número de analfabetos ainda existente no país e, de certa forma, segurando, travando todo um potencial de pessoas que teriam uma participação muito mais efetiva na cultura que lhes é oferecida. Tá? Então, eu penso que... e aí vem a pensar, né, o que é que os governos, tá, os movimentos sociais, deveriam todos se mobilizarem para extirpar, tá, essa chaga que ainda, dentro da população brasileira, torna discriminada uma porção de falantes que não tem acesso, tá, à infelizmente, né, professor? Aí, eu já encontrei uma vez um professor de português e ele fez um comentário sobre essa questão do, abre aspas, e o falar errado. Ele virou e falou, não importa muito, ao final das contas, se você fala nós vai e nós foi. O que importa é se a pessoa conseguiu se comunicar. Achei estranho por ser um professor de português, né? O melhor, você não acha que o melhor mesmo seria que todo mundo falasse bem a sua língua, né? Com toda certeza. É uma desconsideração, é uma falta de real vivência democrática. Manter nesse país bolsões de ignorância linguística, de falta realmente de uso, um uso culto, né, da língua. Não queremos que todos sejam doutores, mas que também não sejam humilhados por essas situações que o senhor cita, né? Do nós vai, nós fomos, nós volta. Né? Não pode. É isso aí. Tem até o já fumo e já voltemos, né? Não ganhamos nem perdemos, empatemos. O senhor falou aí bolsões, né, de ignorância linguística e, infelizmente, é um país que tem aí há séculos, né, vivendo, boa parte da sua população vivendo essa ignorância cultural também, né? Uma ignorância política, é muito complicado isso. Mas eu queria falar agora sobre a sua passagem lá pelo Museu da Língua Portuguesa. Eu tive o prazer de conhecê-lo antes do incêndio, e eu não sei se o senhor foi antes ou foi depois, e o senhor também tem lá uma experiência com a exposição de Van Gogh. Queria que o senhor falasse para nós sobre isso. Bueno, essa visita ao Museu da Língua Portuguesa, essa última, né, me trouxe uma surpresa de imediato. Eu fui barrado, não podia entrar nas dependências do museu, porque esqueci da minha casa o meu comprovante de vacina. E eu fiquei meio que atordoado. Mas, imediatamente, aquela galerinha que me acompanhava, neto e filhas, né? Acharam na internet o seu... Rapidinho. Eu fiquei encantado. Falei, gente, onde é que eu estou ganhando em tecnologia, né? Mas o museu é, de fato, algo assim de uma construção, né? Uma construção a partir de materiais, né? De provas físicas, mas chegando ao âmago daquilo que é realmente a língua portuguesa, a fala, etc. Né? Em relação ao museu, eu estive em 2007, 2008,
era uma época em que eu coordenava o curso de letras de uma universidade, onde for, e eu fazia questão de que os alunos visitassem o Museu da Língua Portuguesa. E foi assim que eles viram tudo, né, muita coisa sobre a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Né? E agora nós vemos um museu fazendo uma programação bem distinta em relação àquela dos grandes autores. Né? O museu montou todo um aparato para movimentar, né, fazer o movimento de todos os escalões sociais em vista de quê? De receber bem o imigrante, de acolher e respeitar o negro, de, né, trabalhar com igualdade todos os bolsões, né, de pobreza representados nas falas e tudo mais. Né? Democratizou mesmo, né? E trouxe de lá uma notícia que confirmei nessa semana. A Câmara Municipal de Lisboa já acertou com o Museu da Língua Portuguesa no Brasil a implantação de um museu de língua portuguesa similar em Lisboa. Bacana. O que eu atribuo ao sucesso do que essas autoridades viram nessa visita do atual Museu da Língua Portuguesa. Com certeza. Né? O Museu da Língua Portuguesa estaria muito bem situado, né? É a Estação da Luz, aquela estação já um monumento histórico. O né? prédio é muito bonito. Ao lado você tem a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então é um mini circuito assim, maravilhoso. Mas o senhor queria que Van Gogh. Van Gogh. Vamos lá. O nosso artista incompreendido, né, que fez mais de 2.000 obras e só vendeu uma obra enquanto estava vivo. Pois é. E hoje tem um valor inestimável. Mas viva a tecnologia. Nós que lá estivemos, adultos, com níveis culturais, né, mais altos ou menos, né? Mas adolescentes curtindo Van Gogh, até uns pirralhos, né? E encantados com o quê? As cores, as representações da biografia, né, do Van Gogh, estampados na parede, no teto, no chão. Né? É isso mesmo. Aquilo é emocionante, mas o acompanhamento daquela música, né, clássica, sempre... E que bacana, né, que o senhor levou netos lá, levou a criançada também, porque é um passeio bacana para fazer com eles mesmo, e necessário. E tudo assim, muito descontraído, né? Todos sentados pelo chão. Eu mesmo não resisti à tentação de sentar ao lado, né, dos netos, das crianças, para contemplar tudo o que acontecia. Mas era importante para curtir realmente ali a apresentação do Van Gogh, que as pessoas se movimentassem, e isso aconteceu. Além da apresentação, né, com esse aparato tecnológico, havia uma companhia de danças, todos vestidos a caráter. Tá? Bacana. É o que se supõe a caráter para, né, o Van Gogh, o mundo de Van Gogh. Né? Foi, com certeza, um momento para não se esquecer. Professor, infelizmente nosso tempo está acabando, eu não posso terminar essa entrevista sem falar na sua obra, O Córrego das Almas. Eu queria que, se o senhor tiver um exemplar para mostrar aí para os telespectadores, para os internautas, e falar rapidamente um resumo da sua obra para nós. Sim. Olha, a minha obra... Levanta um pouco mais, professor. Aí, Córrego, que capa linda, hein, professor? Sim, ficou muito bonita, né? Graças ao nosso designer, o Glauco, da equipe Glauco Ferreira, né? Da FUNEC Editora, muito bem. Exato. Nós fizemos, ainda hoje, montamos, eu e meu genro, um banner com toda a genealogia do presente aqui no Córrego das Almas. Né? E no sábado, dia 14, primos, né? E dos tios vivos, apenas 2, né? Todos estaremos presentes
lá na Casa do Córrego das Almas. Ah, que bacana. O lançamento aí. Para mais um lançamento, né? Mais um lançamento. Bacana. Fica a 12 quilômetros de Rio Preto, em direção a Santa Bárbara do Monte Verde, e todos ou muitos desses, a maior parte dos descendentes do Córrego das Almas estarão lá reunidos. Tá? Professor, e eu estarei autografando com muita felicidade. Eu queria dizer que foi um prazer ler e reler essa sua obra, uma obra maravilhosa, muito bem escrita, de leitura fácil, uma escrita que incentiva o leitor a dar continuidade. Gostei muito, está de parabéns e fiquei honrado em prefaciar sua obra. Muito obrigado, viu? Ainda há tempo para uma falinha rápida? Dá. Eu recebi, tá, anteontem, uma leitora. Ela havia terminado a leitura e chorava, porque encontrou, tá, dentro do livro referências, fatos, tá? E ela se emocionou. Se emocionou e chorava. Ficamos no celular e eu acolhendo o choro da minha leitora. Isso me gratificou muito. Que bacana. Isso é um presente para o autor, né? Professor Zé Carlos, muito obrigado, agradeço muito a sua presença. O senhor tem 30 segundos aí para umas considerações finais, se o senhor queira fazer, por favor. E muito obrigado por ter tirado um tempo aí para disponibilizar aqui para o começo de conversa. Pois não, professor. Para conversar com o senhor e tratar desses assuntos, o tempo sempre vai se elasticizar. Né? Mas eu quero dizer que esse tempo que resta, ele é muito pequenininho e insignificante para dimensionar a grandeza do meu agradecimento, tá, à Universidade de Caratinga, a todas as pessoas que participaram, né, no apoio à execução deste livro, e, em especial, ao professor Eugênio Maria Gomes, escritor consolidado, renomado e um exemplo para todos aqueles que tenham um dia a possibilidade, tá, de acompanhar, primeiramente, ler os trabalhos do professor. Tá? E o senhor sabe que eu os leio realmente. Sim, muito obrigado, professor. Tá? E agradeço, então, essa oportunidade e externo aqui os meus agradecimentos ao professor Eugênio, a toda a sua equipe e a essa instituição de Caratinga, pela qual eu nutro uma grande admiração. Bacana, professor, muito obrigado. Estamos encerrando mais um começo de conversa. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, pela atenção e até o próximo encontro, se Deus quiser.